Cantoneira de papelão. Você que está começando agora a produzir seus próprios quadros ainda não pode investir o dinheiro em cantoneiras que o fornecedor vende. Você pode produzir suas próprias cantoneiras de papelão, com aquele papelão velho que está debaixo da sua cama, para proteger a quina dos seus quadros, principalmente aqueles quadros que são revestidos com gesso, que quebra muito fácil. Você vai aprender hoje a produzir cantoneira de papelão rápido, fácil e prático. Então, se inscreve no canal para você não perder conteúdo de qualidade, que nem esse aqui. Se você quiser aprender a produzir quadros de qualquer tamanho, de qualquer formato, com tecido canvas ou vidro, meu treinamento completo está na descrição do vídeo. Então, acessa lá que você vai ter bastante coisa para aprender. E hoje nós vamos aprender a fazer cantoneira de papelão rapidinho. Então, assiste o vídeo. Então, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre cantoneiras para quadros, pessoal. Ó, o meu fornecedor, ele vende esse tipo de cantoneira aqui para quadro. Vem um pacote gigante. Eu não lembro quantas peças vende, eu não sei se é 100 ou se é 200. Sei que vem um pacote grande aqui, mas não é barato, tá? Eu compro porque agrega valor, de qualquer forma, ao trabalho, ao produto, dependendo do cliente. Mas nessa aula eu vou ensinar vocês como fazer em casa, sem precisar comprar. Você vai fazer usando um papelão velho que você tem na sua casa aí, aquele que fica debaixo do colchão. Vai conseguir fazer um monte de cantoneira com ele. Também fica bem legal e protege bastante o seu quadro. Às vezes protege até mais do que essas cantoneiras aqui. Vou mostrar para vocês essas aqui, ó. Uma cantoneira que ela já vem marcada para poder dobrar, ó. Ela já vem com a marcaçãozinha aqui para você poder dobrar, tá vendo? Ó? E aí você pega e grampeia na sua moldura aqui, ó, no caso dessa, né? Parte de trás, ó. Grampeio ela aqui e ela fica protegendo o meu quadro, tá vendo? Ela serve como uma cantoneira para proteger a quina do quadro, né? Não amassar, se você for manusear o quadro, principalmente se o quadro for muito grande, ou se você for enviar pelo correio, para não amassar a quina, não correr o risco de danificar o quadro em nenhum momento. Então, eu compro ainda do fornecedor esse tipo de cantoneira aqui, mas eu faço muito também a cantoneira de papelão que eu vou ensinar vocês. Também tem essa aqui, ó, que é a menorzinha, mais fininha, que é para outro tipo de moldura, né? Por isso que eu estou mostrando para vocês essa aula, porque existem cantoneiras para vários tipos de quadros diferentes. Essa aqui já é para outro tipo de quadro. Está bem aqui na minha mão e eu não sei onde foi que eu botei agora. Deixa eu ver onde foi que eu botei. Aqui, ó. Essa aqui, que é a menorzinha, ó, ela também já vem com a marcaçãozinha para você dobrar, ó. E ela já é para uma moldura bem mais fina, que é essa moldura aqui, ó. Bem mais fina, a diferença da largura. Por isso que existe vários tipos de cantoneira diferentes para quadro diferente. Ó. Essa aqui é bem mais larga que essa. Então, existe essa cantoneira aqui que é fininha, para você colocar nesse tipo de moldura aqui, para não danificar. Principalmente se a moldura for revestida com gesso, é muito importante você colocar a cantoneira, porque qualquer coisinha que você encosta, uma moldura revestida com gesso, até essa aqui mesmo é, ó. Tá vendo? Ó, se ela encosta em qualquer lugar, ó, por isso que eu joguei ela ali, não vou usar, porque quebrou, tá vendo? Essa moldura é revestida com gesso. Então, se eu encostar em qualquer lugar, o gesso vai quebrar. Eu não tinha colocado a cantoneira, bati ela na quina da mesa ali, ó, e aí quebrou aqui a ponta. Eu não vou usar mais, por isso eu estou mostrando aqui para vocês. Então, é muito importante você colocar. Então, como existem vários tipos de cantoneira diferentes, para vários tipos de molduras diferentes, de espessura diferente, você vai ter que acabar comprando um monte de cantoneira de vários tamanhos diferentes para colocar nas molduras que você trabalha. Por isso eu decidi trabalhar com um tamanho só de moldura, que é a moldura caixa alta. Vou mostrar para vocês aqui, que é essa. Eu trabalho só com essa moldura agora para quadros com vidro, que é a moldura caixa alta, né? E de várias cores diferentes, mas o mesmo formato. Todas elas têm o mesmo formato. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço a cantoneira de papelão. Ó. Você só precisa cortar um pedaço de papelão. Olha só a facilidade que é. Você vai cortar um pedaço de papelão retangular. Depois você pode fazer o tamanho do retângulo que você quiser, da forma que você quiser. Para ficar bonitinho, deixa quadrado, deixa retinho, ó. Não deixa a borda mal feita assim não. Pega a tesoura e corta retinho. Você vai fazer agora. Você vai medir a largura da moldura aqui, ó, com papelão. Ó. Deixa bem no centro e mede a largura, ó. Ó. Essa aqui é a largura da minha moldura.
Eu já sei, eu vou até amassar aqui, que essa é a largura da minha moldura, tá vendo? A largura da minha moldura é essa. Então o que eu vou fazer? Bem aqui no meio, eu vou fazer um corte, ó. De um lado e do outro, de frente um pro outro, ó. Fiz aqui, ó, vou fazer lá embaixo. Eu só fiz o corte, ó, no meio. Ó, só fiz isso aqui, ó. Ó. Vocês viram a simplicidade? O que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar os dois. Eu vou encaixar um dentro do outro. Ó. Viram? Aí depois você pega uma fita crepe, ó. Tá fininha, eu só tenho essa aqui grossa. Eu vou botar ela mesmo, mas pode ser a fininha para ficar mais bem feito. Aí você vem aqui e passa a fita. Ó. Tem uma cantoneira para você botar no seu quadro, ó. Encaixa ela dentro da moldura. E aí você tem uma cantoneira que vai proteger o seu quadro até melhor do que essa aqui. Porque olha a diferença da espessura do isopor, não, do papelão, tá vendo? Ó? A diferença desse papelão aqui para esse aqui, ó. Esse outro é bem mais grosso. Esse que a gente usou para fazer a cantoneira. Então você já tem uma cantoneira que você não gastou nada para fazer, só gastou aqui o durex e a tesoura que vai durar uma eternidade. Serve para quadro grande, para quadro pequeno, para qualquer tipo de quadro, de qualquer tipo de espessura de quadro. Vamos fazer aqui outra para esse quadro fininho. Vamos fazer para esse aqui, ó. Mesma coisa você faz, você corta uma tira de papelão, ó, deixa retinho. Não precisa ser muito grande, tá? Ó. O que eu vou fazer aqui? Vou medir a espessura da moldura. Você deixa o papelão bem no meio aqui da moldura, ó. A moldura bem no meio do papelão, na verdade, ó. E dobra, ó. E aí, ó. Só faz isso. Aí depois você vem, do jeito que você tirou da moldura, você amassa para marcar. Marcou? Eu vou cortar aqui e aqui, ó. Nos dois lados, fazer o mesmo corte, ó. Cortei aqui. Cortei aqui. Pronto, fiz isso, eu só vou colocar um dentro do outro, ó. Coloquei, eu vou pegar uma fita, ó. Pegar uma fita aqui, ó. Que no caso ideal seria a fina, que só tinha essa aqui. Vou botar aqui, ó. Só para segurar. Ó. Aí tá pronto. Pega aqui a cantoneira. Aí você não investiu muito dinheiro em cantoneira agora, principalmente para quem está começando. É uma ideia excelente para você não estragar seus quadros e também para você fazer o envio. Quando você for enviar o seu quadro para qualquer lugar, ou transportar, ou até guardar, para você não deixar o quadro encostado no chão, principalmente se o seu quadro tiver, se ele tiver gesso na moldura, para você proteger o seu quadro, tá bom? Só para ajudar vocês aí que estiverem produzindo quadros, não souber como fazer uma cantoneira de papelão, é simples e fácil. Se você quiser aprender mais, é só se inscrever no canal que tem bastante coisa aí para vocês. Deixa seus comentários aí e compartilha esse vídeo com seu amigo que trabalha com quadros.